Esse vídeo de hoje é para falar das últimas 24 horas em Gaza, do que a gente pode falar das últimas 24 horas de Gaza, porque simplesmente a gente não tem mais material para isso, porque Israel bombardeou todo o sistema de comunicação e internet de Gaza. Ninguém consegue falar com absolutamente ninguém em Gaza, nem a ONU, nem nenhuma organização internacional de direitos humanos, nem a Cruz Vermelha, ninguém consegue comunicação. As pessoas também estão sem comunicação lá dentro entre si, é o caos e é o colapso total. Mas antes de fazer esse relato sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas e o delírio de poder de Israel nesse momento, eu queria só lembrar uma palavrinha. A palavra holocausto, que a gente sempre se refere, né, ao genocídio judeu da década de 40 feito pela Alemanha, significa sacrifício pelo fogo, queimar pessoas vivas. O que está acontecendo hoje na Palestina, o que está acontecendo em Gaza, é um holocausto. A gente assistiu ontem, ao vivo no Que Deu, um holocausto palestino. E o mais terrível dessa história é que quem promoveu esse holocausto foi Israel, mesmo com o mundo tentando acabar com isso ontem. E eu vou explicar o que aconteceu e como Israel passou por cima de tudo, de todos os acordos internacionais possíveis e de todas as organizações internacionais. E por que tanta coragem de um país tão pequeno no meio de tantos inimigos? Ontem, Israel cortou todo o sistema de comunicação de Gaza. Muitas das coisas que a gente estava sabendo que estava acontecendo em Gaza era por causa da internet. Nunca, nenhum outro genocídio, a gente conseguiu informações tão em tempo real do que acontecia, das barbáries que aconteciam. E isso ajuda muito a influenciar a opinião pública e mostrar. Porque do mesmo jeito que a internet pode ser uma terra de fake news e pós-verdade, ela também pode aproximar o espectador da verdade dos fatos, impedindo falsas narrativas ou midiáticas ou de lideranças políticas para tentar justificar os horrores. Desde o início da ofensiva de Israel sobre Gaza, a gente tem visto cenas absurdas de ataques desproporcionais de Israel e o pior, uma forma de punição coletiva contra o grupo social. Na desculpa de pegar o Hamas, porque sim, isso é uma desculpa, Israel promove uma limpeza étnica sem precedentes em Gaza, fazendo atrocidades. Só que dessa vez nós vimos tudo ao vivo. Nós tiramos nossas próprias conclusões, independentes de toda a narrativa de Israel e dos seus apoiadores, que coincidentemente são do norte global. Israel percebeu que não tinha apoio da população, não tinha apoio da opinião pública e que muitos países que até então apoiariam ela começaram a retirar seus apoios. E aí ontem, no meio do pior e mais terrível bombardeio contra Gaza desde o início da ofensiva de Israel contra o território, tudo foi apagado. Há um grande apagão de comunicação. Israel bombardeou todo o sistema de comunicação de Gaza. Não há internet, não há telefone. As pessoas não podem lá dentro chamar uma ambulância. Imagina você estar dentro de um lugar onde você não pode sair, que não tem luz porque foi cortada, não tem sistema de comunicação, não tem água nem comida. É uma prisão a céu aberto. É um gueto. Exatamente como os guetos dos anos 40. Israel produz os terríveis guetos dos anos 40 em Gaza e bombardeia aquelas pessoas onde elas não têm para onde fugir, onde o desespero e a dor é o que sobra. É isso que Israel está fazendo. Israel está cometendo um holocausto palestino. Para que o mundo não visse mais atrocidades, Israel cortou todo o sistema de comunicação. Hoje a ONU comunica que não consegue falar com as pessoas da ONU lá. Hoje a Cruz Vermelha não consegue se comunicar. Os Médicos Sem Fronteiras perderam totalmente a comunicação com os hospitais. Ninguém sabe o que está acontecendo, como está acontecendo, se as pessoas estão vivas ou não, ou a dimensão do massacre. Israel fez isso de caso pensado para que o mundo não tenha acesso. O problema é que o tiro pode ter sido dado no pé, porque as pessoas já entenderam que isso é uma tentativa de processo de censura de Israel. Justamente ontem, quando as Nações Unidas deram um sonoro não a Israel. Foi isso que vocês ouviram. As Nações Unidas deram um sonoro não. 120 países votaram contra Israel. E são esses 120 países que votaram contra Israel. Esses 120 países que votaram contra Israel disseram não ao massacre de civis, disseram não à carnificina, disseram não ao genocídio. Foi uma resolução construída pelos países árabes, ainda tem esse detalhe, apresentada pela Jordânia, onde deixava claro a necessidade de uma pausa, de um cessar-fogo humanitário imediatamente para garantir os direitos civis dos palestinos. 120 países votaram a favor dos palestinos. 14 votaram contra. Mas Israel subiu na tribuna e disse que todos os 120 países que votaram a favor dos direitos civis dos palestinos são nazistas. Acho que eles estão com um problema de visão, sabe?
Ontem, durante a votação na ONU, ficou clara uma coisa muito interessante. Quando a votação é no Conselho de Segurança, onde você tem ainda os 5 vetos daqueles que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial, de um mundo que não existe mais, eles conseguem proteger o seu grupinho ainda. Estados Unidos sempre protege Israel, porque Israel é o Ocidente dentro do mundo árabe, essa que é a verdade. Israel faz parte do grupo do Ocidente, do grupo do Norte Global, e o Norte Global fica em torno dela. Por isso que Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e entre outros países ali da região estão sempre com Israel. Mas ontem, na Assembleia Geral da ONU, que é uma votação macro, 120 países votaram contra Israel. E desses 120 países que votaram, a enorme maioria no sul global. O que ficou claro é que o norte global abraça Israel, mesmo Israel estando cometendo claramente crime de genocídio contra os palestinos, e o sul global vota contra Israel, peitando o norte global. A gente está vendo ao vivo uma busca por poder no mundo, uma busca por hegemonia. E aí o norte global, com os Estados Unidos por trás, utiliza o massacre em Gaza como um exemplo para o sul global. Que ali está nas entrelinhas assim: se vocês ousarem nos desafiar, se vocês ousarem desafiar qualquer um que está no nosso grupo, a gente não pensa 2 vezes antes de dizimar. Isso é uma atitude de desespero de quem está perdendo a hegemonia. Mas o fato é que o carro-chefe dessa busca por esse poder, dessa manutenção de poder, é Israel, que está num território completamente inimigo. É muita ingenuidade achar que os países do mundo árabe, os países do mundo muçulmano vão perdoar o que Israel fez ontem. Gente, a gente não tem os dados concretos ainda, mas a carnificina aumentou muito. 40% dos prédios de Gaza foram atingidos de alguma forma. São mais de 1 milhão de pessoas completamente deslocadas, pessoas que não têm para onde voltar. São mais de 3 mil crianças mortas. Quando se mata crianças e mulheres de um povo em larga escala, isso é conhecido como limpeza étnica. Não há nenhum especialista em direito internacional que não condene Israel agora. Não há nenhuma pessoa séria no mundo, especialista em conflitos, que não condene Israel agora. Israel abriu um precedente extremamente perigoso, onde se eu quiser cometer uma barbárie e punir do meu jeito um país, eu farei, ou um grupo social. Ontem, Israel desqualificou completamente a ONU e disse que a ONU não servia para nada. O irônico é que Israel só existe por causa da ONU, porque quem criou Israel foi a ONU. A única coisa que a gente consegue nesse momento de Gaza são imagens a distâncias ou alguém que tenha um telefone via satélite. O que a gente tem são falsas narrativas agora sendo construídas por Israel, dizendo que bombardearam, fizeram, aconteceram, mas a grande verdade é que Israel cometeu um holocausto contra os palestinos e está cometendo. E Israel está irritada porque o mundo não está passando pano, não está passando a mãozinha na cabeça de Israel e falando: tá tranquilo, querido, vocês podem matar 2,5 milhões de pessoas que estão confinadas num ambiente fechado por vocês. O mundo não apoia isso, e não é porque o mundo é bonzinho, não. Mas é porque se Israel, que é um país deste tamanho, só porque tem a potência Estados Unidos por trás, acha que pode fazer o que bem entende no mundo, isso dá uma carta branca para qualquer outro país falar que pode fazer o que bem entender com os seus inimigos e ninguém vai controlar. É como se a gente reinaugurasse um período de barbárie que foi meio que diminuído pós Segunda Guerra Mundial. E eu falo diminuído porque depois da Segunda Guerra Mundial a gente teve alguns graves genocídios, que eu inclusive coloquei um vídeo aqui sobre isso. Mas esses genocídios a gente não viu ao vivo. A gente soube por correspondentes internacionais, a gente não conseguia saber a gravidade ou a dimensão daquilo no momento real e por isso não conseguiu impedir. Mas agora a gente tem a gravidade e a dimensão. Eu costumo dizer que no dia 7 de outubro, Israel foi vítima de um ataque brutal do Hamas. Naquele momento, Israel era vítima de um ataque terrorista. Mas ontem, dia 27 de outubro, com uma diferença de 20 dias, Israel se transformou no algoz de todo um povo, que é o povo palestino, cometendo um massacre sem precedentes, que já é o maior massacre do século XXI e que pode se transformar num dos maiores massacres desde o século XIX. Para vocês terem uma ideia, já passou o massacre da Bósnia. E daqui a pouco a gente vai ter números tão assustadores como Ruanda. E tudo ao vivo, para o mundo ver. E Israel, com aquela sua fala, nós somos o povo de luz, começa a ter uma atitude muito estranha, como se eles fossem um país superior. Mas a grande verdade é que Israel está falando aquilo que o norte global sempre achou. O ocidente político, o norte global, os brancos, caucasianos,
sempre se acharam superiores a todos nós. Nós, do sul global, países periféricos, o antigo terceiro mundo, o antigo subdesenvolvido, nunca foi visto como igual, como ser humano por eles. Já está colocando em prática o que boa parte dessas pessoas sempre acharam. E é justamente por isso que a gente vê gente justificando esse massacre. Mas qualquer pessoa que defende os direitos humanos é contra isso. Israel abriu um precedente perigosíssimo para o mundo, onde qualquer país potência bélica vai resolver as coisas do jeito que quer. Só que nem todas as potências bélicas estão no norte global, não é? A gente pode lembrar que boa parte das potências bélicas não fazem parte desse grupo. Estão no sul global, estão em outros grupos. E eu acho que cabe ao mundo, inclusive aos países do sul global, repensarem a sua força, repensarem o seu poder político, o seu poder econômico, para pressionar de forma efetiva países que normalizam o genocídio, que normalizam o massacre de outros só porque não são iguais, religiosamente, fisicamente, culturalmente. Quando rolou o massacre armênio nesse século XX, quando rolou o massacre judeu, sempre foi a mesma perspectiva. Eles são inferiores, eles não são iguais a gente, eles não merecem direitos civis. É isso que está sendo feito com o povo palestino. Eles são inferiores, eles não merecem os direitos civis. É o mesmíssimo argumento de todos os genocídios. O argumento de Israel para atacar e destruir Gaza é o mesmíssimo argumento que o Império Turco-Otomano utilizou contra os armênios, é o mesmíssimo argumento que os alemães utilizaram contra os judeus. Eles estão reprisando uma triste história porque a verdade é busca por poder. A gente está falando de um grupo social que está utilizando aquilo ali para se transformar na grande força do Oriente Médio. Mas a única coisa que Israel está conseguindo fazer é colocar um grande alvo no seu país. Pode demorar 10, 20, 30 anos. Mas no momento que Israel não tiver uma super proteção de uma potência, ou que a hegemonia do mundo fizer assim que está acontecendo, e os Estados Unidos não for mais a voz única de poder, que está deixando de ser, é importante avisar, ela vai ficar desprotegida e os outros países vão atacar. A diplomacia existe exatamente para impedir a barbárie. Os direitos civis e os direitos humanos existem para impedir a barbárie. E Israel rasgou tudo, por sede de vingança e por sede de conquista territorial. E as pessoas estão tão cegas nessa sede, estão tão cegas nessa visão de supremacia, que elas perdem a capacidade de escuta. A gente está falando, o mundo está falando, isto é uma barbárie, isto é desumano, isto é crime. E eles continuam agindo como se o mundo estivesse contra eles. Na Alemanha nazista, eles também diziam que o mundo estava contra eles, que eles eram a força superior e que eles tinham a verdade. Eles não tinham verdade nenhuma, mas aniquilaram milhares e milhares de vidas, de famílias, de história, por um delírio de poder. Toda vez que uma nação se acha superior a outra e impõe crimes como genocídio, essa nação deve ser parada, independente da história dela. O mundo tem por obrigação parar Israel nesse momento. E tem por obrigação parar Israel pela humanidade e pela própria população de Israel. Porque nesse momento a população de Israel está completamente desprotegida. O mundo tem a obrigação de parar Israel para proteger os judeus do mundo que não concordam com o que Israel está fazendo, mas serão alvos em vários lugares porque o ódio está sendo semeado. O mundo tem a obrigação de parar Israel pelos muçulmanos do mundo que estão sofrendo com a islamofobia. Porque o mundo tem que parar Israel para que o mundo continue sendo civilizado. Porque se o mundo não parar Israel, o mundo perde a sua capacidade de civilização, perde a sua capacidade de humanidade. E a gente retorna a uns 500 anos atrás, onde a lei do mais forte é que vigorava. E dificilmente, num mundo onde há tanto poder bélico, a gente vai conseguir desfazer o caos que Israel está fazendo se ela não for parada.